Eu sou a professora Luísa Aurélia, né? Tenho muito orgulho de dizer que sou professora. Eu acho que a profissão de professora foi quem me escolheu. Eu costumo dizer que eu não fui criada para ser professora. E eu acho que o maior choque para a minha família foi quando eu disse que ia ser professora. E eu consegui ser professora porque a minha melhor profissão é ser mãe. E eu engravidei, foi a minha rendição. Casei e me tornei autônoma, protagonizei, fui empreendedora. E lá eu pude deixar o sonho que não era meu, que era do meu pai, da minha mãe, de ser médica e fazer aquilo que eu queria, ser professora. Então, eu digo que eu fui uma empreendedora, né, quando engravidei e ali pude escolher aquilo que eu queria fazer. Bom, hoje nós temos aqui o Alexandre e o Igor, e eles vão desmistificar para nós o que é educação empreendedora. Esse termo empreendedorismo, ele já é bem antigo, né? Ele data aí do século XVII, ainda na época da primeira Revolução Industrial, né? Quando o próprio nome já diz, houve a Revolução Industrial e foi preciso que as pessoas, né, empreendessem, modificassem, quebrassem os seus paradigmas para atender às necessidades daquela época e as necessidades que a Revolução Industrial impôs à sociedade econômica. Então, o termo empreendedorismo, quando a gente fala, ele está muito intrinsecamente ligado à economia, né? Muito embora nós saibamos que esse termo ele começou ainda na década de 70, já no século XXI, né, a ser utilizado na educação, só que mais fortemente no nível superior, no ensino superior, no sul da Califórnia. Hoje, ele já é utilizado na educação básica e a nossa base, a BNCC, ela traz muito fortemente, né, lá quando ela traz 10 competências, e ela mostra para nós que o aluno precisa mobilizar essas competências ao longo da sua vida para solucionar problemas. Né, isso, e a gente, a partir da base, a gente entende que empreender, o termo empreender, ele é muito mais do que criar o seu próprio negócio ou de ser um empresário. Ele está ligado realmente à construção do seu projeto de vida, a capacidade de resolução de problemas e a mobilização de competências pessoais, né, e também relacionais para a solução desses problemas. Então, nós temos aqui duas pessoas muito conhecedoras da terminologia e do emprego, do empreendedorismo na educação, que é o Alexandre Anselmo. E quando eu estava lendo a ficha, eu dizia assim, eu preciso ser uma empreendedora e aprender a falar inglês, porque o primeiro mico que eu vou passar é não saber ler o currículo do palestrante, né? E o Alexandre ele é graduado em Filosofia pela Universidade de Edimburgo, mestre em Filosofia pela Universidade de St. Andrews, doutorado PhD em Filosofia pela Universidade de Durham e pós-doutorado pela Universidade Humanity de Edimburgo, coordenador geral de formação de professores, diretor de formação docente, valorização de profissionais da educação, substituto do Ministério da Educação, MEC, em 2020 até os dias atuais, membro do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, de 2021 aos dias atuais, membro do Comitê Gestor de Políticas Nacionais de Prevenção de Automutilação e Suicídio, 2020 até os dias atuais, membro do Comitê Interministerial da Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares, 2021 aos dias atuais, membro da Câmara Temática da Educação e Saúde no Trânsito, 2021 ao atual, membro do Fórum Estadual de Formação Docente do Rio de Janeiro, conselheiro do Conselho Consultivo da Universidade Corporativa da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, de 2021 até a atualidade. Seja bem-vindo, Alexandre. Igor Santana é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduação em Gestão Financeira,
controladoria e auditoria e graduação em administração de empresas. Foi gestor dos programas Multi-Incubadora de Empresas e Hotel de Projetos, projetos de incubação de empresas no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília e professor universitário em disciplinas de empreendedorismo e logística. Atualmente é analista técnico no Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, responsável pelas ações para o ensino superior no âmbito do Programa de Educação Empreendedora, possui vasta experiência nas áreas de inovação, empreendedorismo, startups e economia solidária. Seja bem-vindo, Igor. A palavra é com vocês. Pode começar. Bom dia a todos. Eu vou fazer minha apresentação em pé. O professor sempre gosta de estar em pé, né? Então, eu vou vir para cá. Tá? Faz tempo, é bom estar nesse auditório, faz tempo que eu não dou palestra para tanta gente. Me lembra dos meus tempos, quando eu comecei a dar aula, dava os aulões, né? Para 200, 300 pessoas, então é bem gratificante. Eu estou com a minha colinha aqui. Vocês têm a minha apresentação também? Tem. Ah, está aqui. Isso. Eu aviso quando for para mudar o slide, tá? Então, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no 9º Fórum Extraordinário da Undime e queria agradecer o convite para compor essa mesa sobre educação empreendedora. Então, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sou professor universitário e desenvolvo alguns projetos na área de educação e empreendedorismo a nível de educação superior. Mas eu também sou coordenador geral de formação de professores e diretor substituto da diretoria de formação. O que é isso? Oi? Para passar o slide? Tá, obrigado. E diretor substituto da Diretoria de Formação Docente e Valorização de Profissionais de Educação, da SEB, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Então, é um grande prazer dividir essa mesa com o Igor, do SEBRAE, e com a presidente da Undime Ceará, professora Luísa Teixeira. Eu acredito que eu e o Igor, do SEBRAE, tenhamos sido convidados para comprar essa mesa porque o MEC assinou um acordo de cooperação técnica com o SEBRAE em abril de 2021, focando na formação de empreendedores e lançando um programa que é o Educação Empreendedora. Num âmbito inicial, quando estávamos pensando o programa de educação empreendedora, o nosso foco era o novo ensino médio e questões de mundo do trabalho e projeto de vida. Mas, logo no nosso lançamento, essa temática de educação empreendedora foi ampliada para os anos finais, que é quando enfrentamos, todos vocês sabem, um grande problema com a permanência dos estudantes. Então, trabalhar temáticas alinhadas à importância da educação para o futuro, o seu futuro como indivíduo e cidadão, de projeto de vida, de se programar, de projetar meios para alcançar seus próprios sonhos, é muito importante. Essa temática da educação empreendedora, também entendemos, deve ser trabalhada nos anos iniciais, com o desenvolvimento de certas competências. Então, o empreendedorismo, como a Luísa já falou, tem muito a ver com o desenvolvimento de competências. E a gente não pode só começar ou só focar no novo ensino médio, mas também trazer essa temática das competências, seguindo a nossa BNCC, para os anos finais e para os anos iniciais. Né? E por que não começar a trabalhar com, por exemplo, a competência da criatividade nos anos iniciais? Como a criatividade. A criatividade é uma competência importantíssima para o empreendedorismo. Criatividade, inovação. Né? E o outro lado dessa moeda, né, do empreendedorismo, da educação empreendedora, é a educação financeira, né? Que é o nosso outro acordo, nosso outro programa, que é um ACT, um acordo de cooperação técnica, que nós firmamos com a CVM
para a educação financeira, que também foi muito bem recebido por estados e pelos municípios, também pela mídia. Ambos os programas, Educação Empreendedora e Educação Financeira, são importantíssimos para a educação brasileira, porque são programas estruturantes para essa e futuras gerações de nosso país. Precisamos levar tanto a questão do empreendedorismo quanto a questão da educação financeira para nossos professores e nossos estudantes. Ambos os programas possuem plataformas digitais próprias e convido vocês a visitá-las. Todas as formações para professores nessas plataformas, tanto a que a gente tem com acordo com o SEBRAE, com a CVI, o da CVM, elas são formações gratuitas. Tá? Então, elas são autoinstrucionais, são cursos de aperfeiçoamento. Nós também vamos lançar de especialização, né, Igor? E elas são gratuitas e autoinstrucionais. Tá? E o Igor poderá falar um pouco mais sobre o programa de educação empreendedora. Como eu disse, eu tenho uma pequena apresentação aqui, que é mais teórica, focando no modelo Entrecomp. Tá? É um modelo que está sendo usado agora pela União Europeia, é o paradigma que eles usam para a educação empreendedora dentro do contexto europeu, e que ainda é pouco trabalhado no contexto brasileiro. E também associando as competências da Entrecomp com a nossa BNCC. Tá? Mas acredito que antes... Está muito alto, pessoal, quando estou falando? Não, está bom? Está dando eco aqui para mim. Mas antes é importante desmistificarmos certos aspectos do que estamos falando, como dizemos, educação empreendedora. Primeiramente, precisamos avaliar a crença popular, que é um pouco o que a professora Luísa estava falando, de que quando falamos de empreendedorismo, estamos falando apenas de um viés econômico. Né? A crença que a educação empreendedora é fomentar a ideia de criação de empresas. Isso se deve muito ao fato de muitas publicações serem da área de economia. O termo mesmo empreendedor vem do francês entrepreneur, um intermediário. Né? O entrepreneur era um intermediário quando o termo surge. Era aquele que comprava e vendia. Ele localizava boas oportunidades de compra e de venda. Mas não é isso do que estamos falando hoje em dia. Né? Quer dizer, originalmente, era aquele indivíduo que identificava, como eu disse, oportunidades de compra e de venda no mercado. E, claro, que o conceito evoluiu e, hoje, mesmo na área de economia, entende-se que há vários tipos de empreendedores. Então, quando você vai na literatura de economia, por exemplo, eles falam do lenhador, do sonhador, né, de vários tipos de empreendedores. E, por exemplo, aquele que é muito comprometido com o trabalho, com a qualidade de seu produto, e que acaba sendo um solitário, trabalhando sozinho. Esse eles chamam, na literatura, do lenhador. Né? E aquele que identifica riscos e oportunidades e tem a tenacidade de levar um projeto adiante, que na literatura eles vão chamar do sonhador. Mas todos empreendedores têm algumas características, algumas competências, como a da inovação, a da criatividade, a da liderança, do otimismo e da flexibilidade. Dito tudo isso, acredito que concordariam que seria ótimo se pudéssemos encorajar nossos filhos, nossos estudantes, a serem empreendedores dessas maneiras. Entretanto, essa perspectiva da economia não representa a totalidade da temática. Há também a perspectiva das áreas de psicologia, de sociologia e das ciências humanas. Essa perspectiva entende o empreendedorismo como sendo guiado pela necessidade de autorrealização de indivíduos. Quer dizer, eu tenho certos sonhos, eu preciso me comprometer com a sua realização. Entretanto, para que isso aconteça, certas competências e fatores têm que estar alinhados.
de certo modo, todos nós nessa sala somos empreendedores, porque conseguimos realizar nossos sonhos. É aqui que o modelo Entrecomp, que é o que eu quero mostrar para vocês, e brevemente, pode ser interessante. Como esse modelo, o Entrecomp, nós trazemos a área com esse modelo, o Entrecomp, nós trazemos a área da educação, mais especificamente para debater, encorajar o desenvolvimento de competências empreendedoras em nossos professores e, consequentemente, em nossos alunos. Quero enfatizar aqui que é imperativo que os professores tenham formações, inicial ou continuada, que contemple competências empreendedoras. Se o professor não tiver essas competências, fica impossível o desenvolvimento dessas competências em nossos estudantes. O professor é o pilar central desse processo. Eu quero entrar então, aqui na minha apresentação. Deixa eu ver se eu... Aqui. Esse é o modelo que está sendo usado no momento, é o framework que eles chamam dentro do contexto europeu, tá? O Entrecomp. Alguns de vocês podem conhecer, mas não é um modelo muito trabalhado dentro do contexto brasileiro. Ele traz várias competências a serem trabalhadas pelos professores com os estudantes em sala de aula dentro do contexto europeu. Ele segue, então, as pessoas empreendedoras são capazes de gerar valor para si e para o outro, e transformar o ambiente onde vivem. Esse é um fator bem interessante, bem importante. Eu, quando trabalho na pós, né, dentro do contexto universitário, eu tenho uma disciplina que chama Empreendedorismo nas Ciências, que a gente acaba trabalhando com... Ela é aberta para todas as áreas, mas o foco é mesmo ali o pessoal das ciências da saúde, digamos. Tá? E nessa disciplina, eles têm que criar 2 startups, tá? Esses estudantes. Esse é digamos, como eles são avaliados, a criação dessas 2 startups. E a primeira startup que eles têm que criar é uma startup social. Tá? Então, eles vão investigar um território, conversar com aquela comunidade, geralmente é uma comunidade vulnerável, e criar uma startup de cunho social para aquela comunidade. Tá? Então, quando eles agregam valor, a gente, na crença popular, ele está agregando valor só para si mesmo, né? Mas o empreendedorismo ele também tem esse viés, ou ele pode ter esse viés mais social. Tá? Então, agregar valor para o outro também, para outra comunidade. O Entrecomp, que é esse framework, né, esse paradigma, pode ser usado como referência para o desenho de currículos na educação formal e no setor de formação, e pode também ser utilizado para atividades e programas em contexto de aprendizagem não formal, por exemplo, para fomentar o intraempreendedorismo nas organizações existentes. Então, a pessoa tem as competências de identificar oportunidades dentro da organização que ela está inserida ou que ela trabalha. Tá? E o terceiro ponto ali destina-se a estabelecer uma ponte entre os mundos da educação e do trabalho, no que diz respeito ao empreendedorismo como competência. Então, é muito aquela preocupação que a gente tinha com a implementação do novo ensino médio, né, de mundo do trabalho, projeto de vida, mas que isso, eu acredito, tem que começar a ser trabalhado já nos anos iniciais e nos anos finais, né, para quando eles chegarem no novo ensino médio, eles já estarem mais preparados. Essas são as competências, 15 competências da Entrecomp. Tá? Ela está dividida em 3 dimensões a serem trabalhadas com os estudantes. Aí eu vou me aproximar aqui. Então, você vê, a inicial ali, para mim, da maneira que eu leio o Entrecomp, né, seriam as ideias e as oportunidades. Então, você ter as competências para você identificar ideias e oportunidades. Então, criatividade ali aparece bem forte para mim, visão,
né, detectar oportunidades. Eu não vou falar todas, mas são as dimensões ali. Então, uma vez que você identifica as suas ideias e oportunidades, você tem que também ter a capacidade de identificar recursos, né? Então, por exemplo, mobilização de outros, né? Então, o empreendedorismo não é só você pode mobilizar, por exemplo, família, amigos, o Sebrae, né? Outra bancos, né? A tua rede para você implementar aquele sonho e depois colocar em ação, né? Tomar a iniciativa, planejar e etc. Tá? Então, são 3 dimensões a serem trabalhadas dentro desse contexto, desse framework do Entrecomp. Eu posso avançar? Pode? E aqui alinhando, né, a Entrecomp, então, com a BNCC. A competência geral número 6, que diz valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E a competência número 5, com habilidade do 1º ao 3º ano do ensino médio, que diz analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos, que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, está bem explícito aqui, né? A convivência democrática e a solidariedade. Essa foi a minha apresentação aqui. Eu vou só terminar, então, a minha fala para passar para o Igor. Tá? Então, finalizando a minha fala, como já disse na crença popular, a temática do empreendedorismo está sempre associada com o campo da economia, né? Esse é um mito que a gente tem. Mas podemos ampliar nosso entendimento com a visão de outras áreas, como a psicologia, a sociologia, ciências humanas e, aqui mais especificamente, com a área de educação. Nesse sentido, a área da educação tem muito a contribuir, porque devemos pensar a questão do empreendedorismo de uma maneira mais ampla, envolvendo estudantes e professores e desenvolvendo as competências que a gente necessita para esse século XXI. Então, muito obrigado. Muito bom, muito obrigada, Alexandre. Eu fiz algumas anotações enquanto o Alexandre estava falando, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é ele colocar a importância do empreendedorismo, né? A gente vê que é incontestável para impulsionar a economia do país, né? Porque ela fomenta aí a geração de novos trabalhos, produtos e serviços, e também ela possibilita o surgimento de soluções inovadoras. E aí ele linkou aí com o empreendedorismo na educação, e na sua fala eu vi muito presente que o método da educação empreendedora está baseado, é nisso que eu acredito, no desenvolvimento de habilidades e competências que formam um cidadão autônomo e proativo, né? Eu acho que esse é o principal objetivo da educação empreendedora. E coloquei aqui, que é uma opinião minha, né, que esse desenvolvimento da proatividade e da autonomia, ela contribui de forma significativa para a prontidão dos nossos educandos, né, com relação aos desafios profissionais e também os desafios pessoais, né, porque eu acho que o empreendedorismo está muito ligado com o projeto de vida, né? Então, essa foi assim as minhas ponderações que eu fiz a partir de sua fala. Achei muito interessante essas competências desenvolvidas pela Entrecomp, e
antes de você colocar lá a relação entre a base, eu já fui aqui anotando, né, e vendo que algumas daquelas competências elas estão muito ligadas às competências socioemocionais, né, e também a questão da autonomia, as relações interpessoais. Então, é bem interessante. Muito obrigada, parabéns. Igor, a fala agora é com você. Obrigado, professora Luiza Aurélia. Bom dia a todos. Vanelli, sobe aqui, que eu acho que você subindo o pessoal vai responder melhor. Bom dia! Gente, primeiro agradecer a professora, professor Alexandre, agradecer a equipe da Undime Nacional, na pessoa do professor Luiz Miguel, Edneide, Vanelli, pelo convite da gente estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Eu falo para o Sebrae, mas para além Sebrae. Tá? E dentro dessa fala hoje, vou tentar falar menos de Sebrae e falar mais de educação empreendedora. E até para pautar um pouquinho sobre isso, eu queria que pudesse levantar a mão. Quem aqui já teve contato com o Sebrae? É uma quantidade significativa, mas muita gente ainda não teve contato com o Sebrae. Então, vou gastar aqui 2 minutinhos para falar de Sebrae e a gente começa a tentar desmistificar um pouco, né, que foi o pedido dessa questão da educação empreendedora. O Sebrae, gente, ele foi criado, né, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com esse olhar que o nome já traz, micro e pequenas empresas. Então, a essência do Sebrae, o nascimento do Sebrae surge daí. Só que a partir do momento que o Sebrae começou a atuar, né, nesse ambiente econômico desses micro e pequenos empresários, se enxergou necessidades que vêm a partir, muitas vezes, da base de formação desses empreendedores. Então, são formações relacionadas às competências, né, às áreas do conhecimento, mas principalmente relacionada a essas competências que a gente fala que são competências empreendedoras. Então, a pessoa chega lá, ela quer montar um negócio, ela quer desenvolver uma atividade econômica, mas ela não consegue se comunicar, ela não consegue planejar, ela não consegue se relacionar. Então, a partir desse entendimento, verificou-se que a gente precisa desenvolver um trabalho prévio, fomentar um trabalho prévio para que esse futuro profissional, né, futuro empreendedor, pudesse estar mais preparado para o desenvolvimento da sua iniciativa, do seu negócio. Só que isso traz uma grande confusão. Né? Confusão essa que eu particularmente vivenciei. Como foi falado, eu tive uma experiência de 10 anos na Universidade de Brasília, e quando você falava de empreendedorismo, de educação empreendedora dentro da universidade, literalmente, faltavam expulsar a gente da universidade. Por quê? Porque o conhecimento comum é que isso é a privatização da educação, a privatização da universidade pública. E eu mesmo, no início, né, do meu contato com a educação empreendedora, tinha essa percepção. Inclusive, quando a gente dava aula de empreendedorismo lá na universidade, qual que era o conteúdo? Plano de negócio. Então, a gente pegava, botava o aluno para ele planejar o desenvolvimento de um negócio. Ou seja, essa percepção de que educação empreendedora, empreendedorismo está associado a negócio, é algo que veio de todo esse histórico. Só que hoje, né, com os pesquisadores, com a teoria que foi evoluindo, educação empreendedora ela tem que estar focada na competência. O negócio é um dos resultados que pode surgir a partir desse processo da educação empreendedora. Eu estou pegando uma colinha aqui, que foi uma discussão que nós fizemos dentro do sistema Sebrae, só para vocês entenderem o que o Sebrae hoje enxerga como propósito da educação empreendedora. Desenvolver o potencial das pessoas para se tornarem protagonistas da transformação de sua realidade. Então, em nenhum momento a gente está falando aqui de negócio, em nenhum momento a gente está falando de empresa, a gente está falando de dotar, né, possibilitar o desenvolvimento e o autoconhecimento desse público, dos estudantes. No caso aqui a gente está falando principalmente para a educação do ensino fundamental, educação básica, para que eles comecem a se autoconhecer e desenvolver essas habilidades. E aí, muitas vezes, a gente fala, mas a educação empreendedora é o curso do Sebrae, é o GEP? Não. Aí eu remonto a minha vivência de aluno, quando o meu colégio fazia a gincana. Né? Tinha lá todo aquele trabalho, todos aqueles desafios, todas aquelas ações, aquelas atividades que mobilizavam os estudantes em prol de um objetivo
comum, e a gente tinha que fazer diversas atividades. E ali eu estava praticando liderança, eu estava praticando comunicação, eu estava praticando planejamento. Ou seja, educação empreendedora, muitas vezes, é algo que vocês já estão fazendo, né, que os professores das suas redes estão fazendo, mas ele não conhece, não consegue compreender. Por quê? Porque ainda existe, né, esse desconhecimento, né, em relação ao que é educação empreendedora. Outra experiência bacana que eu tive na universidade, a universidade é esse ambiente do saber, né, é que a gente tinha esse programa de incubadora de empresas, o nome já diz empresas, e existia dentro da universidade um movimento para trabalhar o que eles chamam de incubadoras de empreendimentos solidários, que eram cooperativas, associações, grupos de artesãs. E a gente tentou se aproximar desse movimento dentro da universidade, que era o pessoal ligado à sociologia, né, essas áreas mais que trabalham a questões mais humanas e tudo mais, e houve uma resistência muito pesada. E aí a gente, né, trabalhando as nossas competências, as nossas habilidades, a gente começou a se aproximar e começamos a entender o que era o conceito deles relacionados ao planejamento de um empreendimento solidário, o que era o planejamento de uma empresa, e a gente começou a ver que muita coisa é muito próxima. O que muda muitas vezes são os conceitos das áreas dos saberes. E até que a gente conseguiu fazer com que todo esse movimento, toda essa energia dentro da universidade para apoiar esses sonhos, para desenvolver essas competências desse público, seja das empresas, seja dos empreendimentos solidários, a gente podia fazer juntos, somar esforços, né, e juntar ali os saberes de cada um. E aí a gente começa a ver que essa resistência, muitas vezes, que a gente cria, né, é simplesmente a gente sentar e escutar. Eu tive uma experiência bacana, eu não pude falar na ocasião, né, a Undime teve lá no Sebrae, e a gente teve uma parte nessa reunião de vocês, e aí alguns secretários falaram: o meu aluno está indo vender balinha, o Sebrae está fazendo que o aluno deixe a escola para poder vender doce e tudo mais. Sabemos que isso pode acontecer, é uma possibilidade. Por isso, mais uma vez, a necessidade de vocês, dos professores, buscarem ter clareza sobre essa temática e adequar o conteúdo, as práticas, à realidade de vocês. Se a gente tem a educação empreendedora sendo implementada numa comunidade, baixa renda, onde existe ali uma prática das famílias colocarem seus filhos para poderem executar, né, desenvolver vendas no comércio e tudo mais, a metodologia, a solução, né, o conteúdo que vocês vão estar trabalhando tem que ser adequado a essa realidade. Então, a gente precisa estar próximo, conversar e entender para poder fazer com que o objetivo fim da educação empreendedora, que é desenvolver competências, ele não seja afetado por situações como essas que podem acontecer. E que muitas vezes acontecem independente de ter educação empreendedora ou não. Tá? Então, esse acho que é um ponto importante. E muitos professores perguntam: tá, mas como é que eu faço? Poxa, eu tenho que dar minha aula de matemática, eu tenho que dar minha aula, sei lá, de português, tem esse negócio da BNCC, o pessoal do ensino médio tem agora o novo ensino médio, é muita coisa, ninguém explica nada, ninguém nos passa nada. O Sebrae, ele, junto com o MEC, junto com a Undime, junto com o Concede e com outros atores da educação, a gente está aqui para poder dar esse suporte, dar esse apoio. Se a necessidade é uma formação específica, hoje já existem algumas que estão disponíveis dentro das parcerias, mas, se for necessário, a gente pode também auxiliar no desenvolvimento dessas ferramentas, no desenvolvimento dessas formações. O importante é que a gente possa criar, dentro do ambiente educacional, a clareza da necessidade da gente ter esse processo de educação empreendedora sendo implementado. E trazendo mais um exemplo de experiência própria, acho que por volta ali de 2008, 2009, eu tive a oportunidade de coordenar um projeto que foi financiado pelo MCTIC, na época, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, pela Secretaria de Inclusão Social, que era um projeto chamado Horta na Escola, ou Horta Escolar. E aí, poxa, plantar uma horta dentro de escola, o que isso tem a ver, né? Aí eu, conversando com a equipe, né, do projeto, entendendo,
E aí você, a partir do momento que você começa a buscar informação e se aprofundar naquela temática, aquilo ali passou a ser algo muito importante para as escolas, porque era uma ferramenta de formação, né, uma ferramenta pedagógica para que diversos professores, diversas disciplinas, pudessem desenvolver, né, o conhecimento e as habilidades junto a esses estudantes. Então, você tinha ali o professor da matemática, utilizando ali para poder mostrar para os alunos, né, regras da matemática e aplicar isso ao processo de produção das hortaliças dentro da escola. Tinha o professor de português, que poderia, de repente, trabalhar uma produção de texto, né, desenvolver toda uma parte de redação com esses estudantes a partir da horta. Você tinha os professores das áreas de ciências, utilizando a horta escolar como instrumento de formação dos seus estudantes. E dentro de cada trabalho desses professores, você tinha ali os alunos, né, trabalhando em conjunto, trabalhando em grupos, desenvolvendo competências. E depois teve um momento, tem um grande momento, que é a culminância, que é a sociedade, né, os pais desses alunos, os moradores ali do entorno, indo lá consumir as hortaliças que estavam sendo produzidas por esses estudantes, pelos professores. E aí você tinha essa relação da escola com o seu entorno, com o seu sistema ali, né, o ecossistema educacional. E a gente, enquanto mecanismo, né, o SEBRAE, enquanto mecanismo de transformação, a gente acredita muito no poder da escola como sendo esse instrumento indutor de uma transformação de realidade. Tá? E aí, trazendo um último exemplo, tá? Já estou com 2 minutinhos aí, acho que a ideia é essa, para desmistificar e a gente poder discutir um pouquinho mais. A gente tem uma iniciativa que é feita em Minas Gerais, pelo SEBRAE Minas, que é uma escola voltada para desenvolver a educação empreendedora junto a estudantes do ensino médio. E o foco desse projeto é ensino médio em escolas públicas, principalmente aquelas que têm baixo desenvolvimento, né, dentro dos índices aí do MEC e do próprio governo. E foi feito um trabalho, né, de convidar alunos e estudantes dessas escolas para que eles pudessem ter acesso a esse processo da educação empreendedora, né, de desenvolver essas habilidades. E o bacana é que a gente teve como resultado, primeiro do ponto de vista pessoal de cada estudante, uma percepção de um novo olhar para o processo de aprendizagem. Por quê? Porque se tornou algo mais divertido, mais prazeroso, algo mais conectado com a realidade desse estudante e com a necessidade dele. Em nenhum momento a gente trabalhou com esses estudantes nessa experiência pensar negócios. O foco ali era pensar problemas do território, da comunidade, e, através de todo o aprendizado, de todo o conteúdo, buscar soluções para esses problemas da comunidade. E esse grupo de estudantes teve uma situação que eles identificaram a necessidade de uma reforma do pronto-socorro da comunidade deles, se mobilizaram, se organizaram, planejaram, se articularam, foram atrás dos comerciantes, né, do território, ali, do entorno da escola, conseguiram todos os materiais e insumos necessários para a reforma do hospital. E esses estudantes mobilizaram pessoas, além deles próprios, para poder ajudar, e fizeram um mutirão ali de 1 dia, 2 dias, para poder pintar, para poder reformar a escola. E aí eu pergunto, né, será que essa iniciativa, por mais que esse seja um primeiro resultado, ela surte efeito, ela dá resultado? Acredito que sim. Hoje, parte desses estudantes, eles são líderes de um movimento, que são embaixadores da escola, é uma instituição que foi criada por eles, e hoje esses meninos eles desenvolvem algumas ações de mobilização de outros estudantes do ensino médio Brasil afora. Então, recentemente, eles fecharam o estádio do Mineirão, esse ano, eles fecharam o estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, e convidaram diversos estudantes de escolas públicas dos estados para estarem lá presentes. Agora, no Rio Grande do Sul, teve a transmissão online e eles conseguem mobilizar ali 8.000, 10.000 estudantes para ter um dia, né, de motivação, um dia para despertar, né, esse espírito, despertar esse interesse do estudante no processo de aprendizagem. E aí a gente está falando hoje são 3 alunos que tocam esse movimento. Então, de uma turma, sei lá, de 40 estudantes que participou da ação lá atrás, 3, né, que a gente tem mais contato, continuam esse movimento, continuam transformando.
Então, acho que o recado, e vocês como educadores sabem mais do que eu, um estudante que a gente puder transformar a vida dele, pode ser o diferencial para que a gente possa realmente transformar, né, não só a educação, não só o território onde esse estudante se insere, mas muitas vezes transformar o nosso país. Então, acho que assim, a educação empreendedora não é resposta para tudo, tá? Mas ela está aí, as metodologias, as instituições que atuam, o SEBRAE é um dos atores, não somos só nós, vocês têm várias entidades que trabalham a questão da educação empreendedora, e o que a gente espera é que a gente consiga trazer essa consciência, trazer maior clareza, para que vocês, a partir do momento que entenderem e acharem que realmente faz sentido, que a gente possa estar junto com vocês no processo de implementação e transformação através da educação empreendedora. Agradeço aí, vamos ficar aqui mais um pouquinho para poder trabalhar as perguntas, né, por parte de vocês. Obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigada, Igor. Fiz aqui algumas anotações da fala do Igor e é bem interessante porque ele não relaciona, e muitos de nós, quando falamos em educação empreendedora, nós relacionamos a um CNPJ. Para mim, ela está muito mais ligada ao projeto de vida, e eu destaquei aqui algo que eu percebi bem na sua fala, que você coloca que a educação empreendedora ela desenvolve competências integradas, né? E que essas competências elas vão favorecer aí a construção do projeto de vida. E é isso que a base mostra para nós. Eu dei um nome aos nossos alunos lá do Ceará, que eu digo que a gente tem que formar alunos 3D. E eu digo que esse aluno 3D é o aluno que ele tem que ser ético, competente e solidário. Né? Antes, a escola pensava muito na competência, no cognitivo. Hoje, a gente sabe que a sociedade pede pessoas éticas, então, são muito mais competências que nós precisamos mobilizar. E o projeto de vida é quem vai dizer ao aluno, você está aqui. Né? Eu acho que o projeto de vida é colocar no papel um sonho. E eu costumava dizer para os meus filhos que, quando a gente sonha, são os sonhos que impulsionam a gente a realizar. Então, o projeto de vida é aquele sonho que está lá no papel, e eu, enquanto aluno, preciso saber aonde estou, aonde eu quero chegar e quais os mecanismos que vão me fazer chegar lá, quais as estratégias. Né? E aí, dentro dessas estratégias, estão competências e habilidades que eu preciso desenvolver para realizar o meu sonho. Quero ser engenheiro civil, quais as competências que eu preciso desenvolver. Né? Então, essa educação empreendedora, para mim, nesse primeiro momento, está muito ligada à construção do projeto de vida. Né? Você também coloca que ela colabora para o desenvolvimento integral do estudante e estimula o protagonismo, que é o que a gente vê, né? Em diversas faixas etárias. Como o Alexandre falou, né? Começou aí pensando na base, lá, mais ligada ao novo ensino médio, e aí sentiu a necessidade que essas competências fossem trabalhadas na educação infantil, ou na educação infantil, na educação básica, e principalmente lá no fundamental, porque quando o aluno chega no ensino médio, ele já está praticamente pronto, tem habilidades que ele não consegue mais desenvolver naquela idade, e que elas precisam ser desenvolvidas ainda quando pequeno, principalmente as interações sociais, as competências socioemocionais. E, para nós, professores e professoras, né, ele coloca muito que a educação empreendedora é capaz de oferecer soluções de aperfeiçoamento e valorização profissional, tanto de professores quanto gestores. E aí isso aqui está muito ligado aqui, eu olhava aqui. 1000 empreendedores. O que é que nós estamos fazendo aqui? Tentando nos empoderar. Né? O empoderamento, levar conhecimento para as nossas redes, para resolver problemas que, muitas vezes, sozinhos nós não conseguimos, e com as habilidades que nós já temos desenvolvidas, nós não conseguimos resolver. E aí, eu quero, para finalizar minha fala e abrir para as perguntas, falar da Undime Empreendedora. Eu tenho dito que a Undime, ela foi a guardiã e é a guardiã da educação pública brasileira. Ai de nós se não fosse Undime na pandemia. E a Undime e nós, professores e professoras, gestores e gestoras,
somos o maior exemplo de empreendedores, né? Durante a pandemia, nós mobilizamos todas as nossas competências para nos reinventarmos e dar conta daquele problema que foi inesperado. Então, eu acho que, mesmo sem fazer a correlação, nós fomos os maiores empreendedores, né, nos últimos 2 anos. E a educação foi a atividade que mais se destacou e que mais empreendeu durante os 2 anos de pandemia. Então, eu peço uma salva de palmas para todos os educadores e empreendedores desse auditório. Parabéns para cada um e para cada uma. Bom, agora nós vamos abrir aí para as perguntas, né, para alguém tirar dúvida. Hermano, tu pode nos ajudar? Oi, bom dia. Eu me chamo Pedro, estou secretário de Educação do município de Cabrobó. Venho lá da região do Vale do São Francisco, são 7 municípios, bem próximos. Estamos sendo apoiados pelo SEBRAE, sediado lá em Petrolina. E tem uma pergunta para os nossos 2 palestrantes, tanto do MEC quanto do nosso parceiro Igor, lá do SEBRAE. Primeiro, para parabenizar o SEBRAE pela postura que tem tido com os municípios, pela condução do processo de educação empreendedora. A gente tem um acordo de parceria. Cabrobó teve o maior acordo de parceria do ano passado, no estado de Pernambuco, o segundo maior acordo de parceria esse ano. E a gente tem desenvolvido o GEP, as ações de educação empreendedora. E a minha pergunta seria, mais especificamente para o Ministério da Educação, qual a perspectiva que eles têm de ampliar a oferta de uma disciplina, de um componente curricular de educação empreendedora, assim como o SEBRAE está nos apoiando nessa construção. A gente tem feito projetos de lei, tem desenvolvido de forma ainda pioneira, né, dentro do Estado, dentro do país, mas saber da postura que o MEC vai ter em relação a essa amplitude, de forma mais enfática, para que possa todos os municípios serem contemplados com essa perspectiva, porque a educação empreendedora, ela realmente ela não é só no âmbito financeiro, mas é no projeto de vida, é enxergar que nem todo mundo vai para uma faculdade, mas vai se tornar um empresário, um empreendedor de sucesso na sua cidade, no seu estado e no seu país. Então, a pergunta é mais ou menos nessa perspectiva, porque a gente já vê que, dentro da proposta de educação empreendedora, de educação financeira, o Ministério da Educação já tem algumas iniciativas, como o Aprender Valor, como o senhor falou, Entra em Campo também, mas de que maneira o Ministério tem pensado fazer essa virada de chave em relação a não só termos projetos, mas também já implementarmos dentro do currículo a disciplina de educação empreendedora? As perguntas serão feitas e depois ou respondem logo? Pode ser as considerações? Tá. Mais alguém? Tem José Marques Aurélio, por favor. Eu sou o professor Aurélio, dirigente municipal de Jucás, Ceará, e vice-presidente da Undime. Na verdade, eu gostaria de colocar que é mais uma contribuição, uma visão minha, do que uma pergunta, né? Ouvindo o Alexandre, inicialmente, quando ele colocou, apesar dele ter falado a questão da Entrecomp, questão na visão europeia, mas eu vejo já dentro do nosso trabalho, né, dentro dessas competências e habilidades. E quando você cita a questão do ensino médio, os itinerários formativos e os anos finais e iniciais do ensino fundamental, eu vou mais além. Eu acredito que a gente tem que colocar a educação básica. A educação infantil está lá, né? O sujeito, ele não começa a sua formação, ele não vai precisar do empreendedorismo, conhecer essas competências e habilidades, essa sua formação lá nos anos iniciais. Desde o início, né, lá na primeira infância, já precisa ser trabalhado esse fortalecimento, né, da autonomia, para que ele possa fazer essas escolhas, para que a Luísa possa escolher ser professora e não médica, né, assim, ela possa empreender nesse sentido, para que eu possa desistir do curso também de engenheiro civil,
que era também um sonho da minha família, abandonei e fui fazer letras, escondido na época, né? E todo mundo achando que eu estava fazendo engenharia civil na Universidade Federal do Ceará, e um dia descobriram que eu estava frequentando a Universidade Estadual no curso de letras, né? E isso é muito importante, esse fortalecimento. E eu queria aqui dar um exemplo de Jucás. Nós fizemos um estudo, eu estou no 3º mandato como secretário, né? Sou vereador eleito do município, e um grande trabalho que a gente fez, discussão do projeto, né, do programa de governo do atual prefeito, e que me incomodou muito, que a gente passou 7 anos no município de Jucás falando em distrito industrial, e nós temos que pensar, às vezes, o que é possível e o que não é possível sonhar, né, empreender em cada região. E, numa conversa com o prefeito, eu disse a ele, vamos ser coerentes no nosso projeto de governo, vamos tirar esse distrito industrial, né? Jucás fica a 420 quilômetros de Fortaleza, quase 500 quilômetros de distância do porto, do aeroporto, né, para escoar a produção. Né? Como é que nós vamos falar em distrito industrial em Jucás? É uma realidade muito distante do nosso povo. A gente precisa falar em empreender de outra forma, né? E eu fiquei muito feliz porque o prefeito, né, me ouviu. Graças a Deus, assim, ser professor é muito importante. Ele foi meu aluno em 87, né? Então, pessoal, eu comecei cedo, tá bom? Não faça conta. Comecei cedo. Ele foi meu aluno em 87 e isso fez com que ele me escutasse mais e respeitasse mais, inclusive para me convencer a voltar para a secretaria, me licenciado da Câmara. Quando eu disse que queria dar um exemplo também no Legislativo, ele disse, você vai abandonar o seu ex-aluno, né? Então, isso aí foi muito pesado. E eu estava mostrando aqui ao Matheus a coincidência, né? Eu acabei de receber aqui do nosso departamento, que a gente criou o Departamento de Empreendedorismo dentro da Secretaria de Governo, lá no município, né? E a gente faz um trabalho integrado das secretarias, e eu estava vendo aqui o compromisso que a coordenadora do departamento mandou para mim, para que eu divulgue e tenha inscritos de todas as escolas no curso de beneficiamento do leite cabra, né, que vai ser lá no CVT, né, a questão de beneficiamento queijos, né, iogurte, né, que a gente quer implantar na alimentação escolar, né? E a gente está trazendo isso. O prefeito está trazendo conhecimento. O prefeito, o caminho é a gente levar o conhecimento para a zona rural, levar o conhecimento para esses alunos lá na escola, que lá começa desde a educação infantil. E a gente, em Jucás, uma coisa muito importante, a gente não tem mais lixão, né? A gente faz parte de um consórcio, nós temos uma parte onde é feita a separação de todo esse lixo, né? E as escolas são as grandes colaboradoras, desde a educação infantil, né, que apresentam seus projetos na coleta seletiva, nesse trabalho, e tudo isso eu vejo como desenvolvimento dessas competências e habilidades que a gente tem que desenvolver no cidadão desde cedo, né? E nós não somos educação, nós não somos esporte, nós não somos saúde, nós não somos assistência social, nós somos um município e um cidadão é um só, e a formação tem que ser integral. Então, assim, eu vejo que, por algum tempo, eu também via, quando falava-se empreender, eu só ligava para empresários, né? E hoje eu vejo que está bem dentro da nossa educação. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição do Aurélio. Informamos que, dentro da nossa programação, nós temos 3 minutos para realizar as perguntas, tá bom? Gisulei, é isso? Quem é o Gisulei? É você? Então, por favor, vem aqui à frente. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, parabenizar o Undime por esse grande evento, os expositores de um tema que, como disse, a princípio,
tínhamos medo de discutir essa questão econômica, a questão de empreendedorismo na escola, mas aí vocês convencem dessa grande necessidade. Sou o professor Jesulê, dirigente municipal da Undime Tocantins, da estadual, e secretário municipal de educação da cidade de Goiatins, da região de Araguaína, Tocantins. Bom, esse exemplo da horta escolar, eu fiz ele, hoje eu estou já na 4ª vez como secretário de educação do município, e uma das vezes nós implantamos essa questão da horta, e que deu muito certo. É o exemplo de que outros trabalham para dar certo. Nós iniciamos com a conscientização da horta na escola. Na época, nós tínhamos 115 escolas municipais, e nós fizemos esse trabalho. Implantamos a horta na escola, depois criamos a associação dos pais, expandimos essa horta e chegamos a um ponto que nenhuma família das escolas ficaram sem ter uma horta escolar. E nós fizemos isso com a conscientização da importância. E isso também gerou não apenas uma grande diferença na alimentação da família, da escola, como gerou também a parte econômica na sociedade, que ali passaram a arrecadar para comprar o uniforme, para comprar o material escolar, para fazer a complementação da sua alimentação daquilo que não produziam. Também, as famílias devem ser conscientizadas dos financiamentos que o governo oferece. Tem tanto tipo de financiamento para a pequena horta, para plantar um pequeno produto que você quer fazer no próprio quintal, que tem aí tantos quintais que produzem alguma coisa e que o pai não sabe disso. A própria escola tem que deixar de ser a escola das 4 paredes. Essa escola precisa ser expandida para uma educação maior. Eu digo sempre que a educação infantil precisa ser conscientizada, quando se trata de economia, não apenas de tratar do empreendedorismo como um negócio, mas que essa educação infantil, esse aluno nosso entenda de onde vem o dinheiro público para manter a nossa escola. Precisa entender o que é SMS, precisa entender o que é imposto, ele precisa entender que é do nosso bolso que sai o dinheiro para manter aquilo que nós temos. E esse produto, esse trabalho é necessário ser feito. Isso é empreendedorismo, conhecer que você está empreendendo e aquilo que você empreendeu chegou para o seu benefício. E isso a educação tem que trabalhar. Eu diria também que por que o Estado não faria como faz nos presídios, por exemplo. Eu fui professor de um presídio de Araguaína durante 3 anos na ressocialização. E eu tinha 42 alunos de ressocialização e cada aluno tinha um padrinho da área comercial. Quando eu terminava o curso, que era de 1 ano e 6 meses, cada aluno ali que se formava chegava com bom êxito, já, a partir que ele tinha sua liberdade, ele ia para a rua, já sabendo aonde ia trabalhar, porque já tinha um empresário que era o seu padrinho, que já acatava ele na sua empresa para ir trabalhar. E deveria também estar implantado dessa forma pelo próprio MEC, não de impor, mas de orientar política pública nesse sentido. Então, é interessante que a educação e empreendedorismo seja colocado na escola, não como parte de dizer, é uma escola privada, não. A escola não pode trabalhar só as 4 paredes, mas tem que trabalhar o contexto, e o contexto faz parte da economia. Obrigado pelos comentários, pela pergunta, a primeira pergunta. Eu queria enfatizar que o MEC, em colaboração com o SEBRAE, implementou o programa de educação empreendedora. Ele tem plataforma própria, é um programa que vai durar ao longo de 3 anos, mas que pode ser expandido, e é todo voltado para a formação de professores para a educação empreendedora, tá? Para o desenvolvimento de competências, de habilidades dentro do contexto escolar. E, como eu disse na minha fala, a gente começa no ensino médio, mas a gente expande para o fundamental, tanto o 1 como o 2. Né? A gente acha isso muito importante. Eu vou passar para o Igor, talvez o Igor possa comentar um pouquinho mais sobre a plataforma. Obrigado. Não, perfeito. Então, a gente tem a parte da formação dos professores na questão da educação empreendedora, muito voltada para essa parte das soluções, algumas coisas relacionadas à gestão. Né, eu vou pedir até, Vanelli, se puder nos ajudar, de repente a gente fazer um disparo depois
pela parceria, pelo convênio, né, das páginas, das formações, onde estão esses conteúdos e tudo mais. Mas, para além disso, pegando um pouco das falas, o professor Aurélio trouxe aqui, acho que muito importante, é vocês entenderem, né, vocês como atores políticos. Né? Não só vocês, acho que todo mundo tem que se entender assim. Porque, a partir do momento que a gente compreende que tem força, né, política, e a Undime tem essa força política para poder mobilizar, é questão de vocês colocarem na pauta de vocês, né, que, olha, precisamos aprofundar, precisamos entender, e aí não tenho dúvida, tanto o SEBRAE quanto o MEC vão trazer respostas para vocês. E aí um ponto importante, você falou de recurso aqui, né, de financiamento e tudo mais, o recurso do SEBRAE ele é um recurso público, não sei se vocês sabem disso, tá? Então é um recurso que tem que ser destinado para benefício da sociedade como um todo. Então, hoje, parte desse recurso está indo para a educação, mas é um recurso que pode ser trabalhado a partir de demandas, de organização dessa demanda, para a gente poder trabalhar. Lógico, o foco nosso é essa educação empreendedora mais ampla, né? A gente não pode fugir muito disso, mas eu vejo aqui nas falas, de repente, um processo de formação, né, dos gestores da Undime, né, de todos os dirigentes municipais, em relação a esses vários temas que foram tratados aqui. Acho que é algo que contribui com a pauta da educação empreendedora e o SEBRAE se coloca à disposição da Undime, de todos vocês, aí para a gente poder construir junto com o MEC também nessa cooperação. Inclusive, só para falar da cooperação, ela foi proposital, né, ser até 2024, para a gente poder passar por governos, né, para a gente não ficar uma coisa muito de política de governo, e sim a gente conseguir começar a trabalhar uma política de Estado. Tá? Bom, eu quero agradecer em nome da Undime, ao Alexandre e ao Igor, né, pela colaboração, pela parceria e pela partilha de conhecimento. Certamente nós levaremos a nossa bagagem bem mais pesada do que quando nós chegamos em Brasília, uma bagagem cognitiva, né, que vai mobilizar várias das nossas competências para que nós cheguemos em nossos municípios, nas nossas redes, e possamos, sim, enquanto empreendedores educacionais, fazer a diferença, né, nos 26 estados do Brasil. Então, eu gostaria, em nome da Undime, de entregar a vocês o certificado, agradecer a participação e nos colocar, enquanto Undime, enquanto guardiões, né, da política pública de uma educação laica, de qualidade, inclusiva, sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.